Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Suelen, seja bem-vindo ao meu canal. O meu canal tem o intuito de compartilhar com vocês... Tudo errado, calma aí. Vamos de novo. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Suelen, é um prazer recebê-los aqui. E eu vou começar falando um pouquinho do meu canal, do motivo de estarmos aqui. E o objetivo principal é que eu possa compartilhar com vocês a minha trajetória de crescimento, tanto intelectual quanto espiritual, principalmente o espiritual. Então vocês vão estar sempre caminhando comigo entre assuntos sobre psicologia, filosofia, e aí vai ter religião, vai ter teologia, enfim. Eu espero que vocês gostem, que vocês se sintam acolhidos e que a gente possa criar esse ambiente onde a gente cresce um com os outros. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, a nossa realidade, ela é uma causa das coisas que nós fazemos, das habilidades que nós temos, dos relacionamentos em que nós estamos e das escolhas que nós fazemos. Então não adianta a gente querer maquiar a realidade, que é o que tem acontecido, porque a gente acaba vivendo realidades que não são nossas. Por exemplo, a gente entra no Instagram e parece que a gente está vivendo a vida de outra pessoa. A gente vê para onde ela foi, para onde ela viajou, o que ela disse, o que ela deixou de falar, sabe quem terminou com quem, sabe todas as fofocas de todo mundo. E a gente está sempre vivendo essa vida que é de outras pessoas, não é a nossa. Não é a nossa realidade, não é o que nós estamos passando. E aí parece que a gente vai sempre mascarando as realidades, a nossa realidade. E por que viver a nossa própria realidade, estar centrado naquilo que nós estamos vivendo e também entender o que está acontecendo com a gente é importante? Porque você precisa de resultados, você precisa que a sua vida ela siga o caminho que você tem planejado para você. Seja esse caminho você ter uma boa casa, um bom trabalho, você ter uma vida confortável, não importa qual seja o seu objetivo final. Você precisa saber que percurso você vai seguir e saber exatamente onde você está naquele momento, aquela sua realidade. E saber qual é a sua realidade te proporciona alguns itens ali que pode te ajudar a chegar no seu caminho, para você chegar no resultado que você espera. Por exemplo, você ter novas perspectivas, novas possibilidades, você entender que, bom, agora que eu sentei aqui, que eu olhei pra mim, eu sei que eu sou boa em tal coisa, eu tenho habilidade nisso. Então eu vou desenvolver essas habilidades, eu vou vender esse serviço, eu vou fazer algo voltado para algo que eu sei fazer, para a habilidade que eu tenho. Isso vai criando uma janela de oportunidades, vai abrindo o horizonte à sua frente. Ok, Suelen, eu entendi que eu preciso entender o que eu estou vivendo agora, o que está acontecendo. Eu entendi que o que eu estou vivendo é culpa minha. E uma coisa que eu ouvi essa semana do meu pai, e eu fiquei tipo, caraca, isso é muito verdade. Eu peguei isso e falei, meu Deus, é isso. Foi o seguinte, ele me disse que nós não podemos reclamar do nosso emprego, não podemos reclamar do nosso trabalho, da nossa faculdade, das coisas que nos cercam. A gente não pode reclamar das outras pessoas. A gente tem que reclamar, achar ruim apenas do nosso próprio pecado. Ou seja, o lugar que você está nele por uma falta sua e não por falta de outra pessoa. Não porque outra pessoa faltou em algo. Você está no lugar onde você está hoje pelas faltas que você mesmo tem. E eu achei isso muito... Caraca, é isso. Por quê? Porque não é sobre a falta de outra pessoa, é sobre a minha falta. É sobre o que tem faltado em mim, que tem feito com que eu esteja nesse lugar. Então, se eu quero chegar mais longe, eu tenho que ver o que falta em mim para que eu chegue lá. Ok, mas como que eu sei o que falta em mim? Quando eu olho para a realidade do que eu estou vivendo, ao invés de olhar para a realidade da vida dos outros. Porque a vida dos outros vai envolver a falta deles, o que falta neles, e não o que falta em você. Mas você está tão preocupado em olhar para a realidade do outro, olhar para o Instagram do outro. Ah, é para eu parar de ver o Instagram? Não, não é isso que eu tô falando. Não.
Ah, eu vou deixar de ter lazer, de assistir. Não, você não precisa deixar de fazer as coisas. Mas você precisa entender que você tem feito coisas em excesso. Então, se você tem visto que a sua vida tem sido mais olhar para a vida alheia do que para a própria situação na qual você se encontra, às vezes você está perdido, estagnado, você está vendo que não está saindo do lugar, as coisas não fluem, mas você está muito preocupado olhando para os outros para saber que você precisa sair dali. Então, isso é algo que vai faltar em você. Se você não consegue sair do lugar, é porque está faltando algo em você. E eu tô aqui tentando abrir seus olhos e te ajudar para te mostrar que existem coisas que você pode fazer para melhorar a sua vida. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou ter resultado do dia pra noite? Claro que não. É óbvio que não. Mas possa ser que as coisas melhorem pra você caso você resolva fazer isso. Então vamos lá. A primeira coisa de tudo, eu já dei até uma palhinha, que é o conteúdo que você consome. Se você só consome vídeos de besterol, com piada, meme, se você só consegue conversar sobre a vida dos outros, se você só consegue consumir esse tipo de conteúdo, é o que você vai ser. Porque o tipo de conteúdo que você vê, ele molda você. Então, aqueles comportamentos que você acaba absorvendo desse tipo de conteúdo que você consome, faz com que você fique muito parecido com aquilo. Então, veja bem, o que tem faltado em você, que você tem preenchido com coisas que não estão te agregando em nada e estão deixando você pior. Esse que é o ponto, chave. Porque assim, se você nunca consegue parar e assistir um vídeo, um único vídeo no dia que seja, ouvir um podcast, ler um livro, que seja para você melhorar, tudo que você fez em todo o seu dia, tudo que você fez nas últimas 24 horas do seu dia, se você não conseguiu parar para assistir um vídeo que fosse para te ensinar algo, se você não conseguiu parar para ler um livro, nem que fosse 5 minutos, para que você tivesse um aperfeiçoamento, então você usou 24 horas do seu dia para você piorar ao invés de você melhorar. Então pensa como isso é algo grande. Eu sempre escutei que você tem que ser 1% melhor todos os dias. E, gente, é muito difícil quando você olha a sua semana e você vê que você não fez nada para melhorar naquela semana. Nada. Seja no seu trabalho, consumindo um conteúdo que vai te ajudar no seu trabalho, seja consumindo um conteúdo que vai te ajudar, inteligência emocional, por exemplo, ou inteligência financeira. Ler a Bíblia. Gente, ler a Bíblia é algo assim. Pega um versículo por dia. No meu Instagram, por exemplo, eu gosto de colocar pelo menos... Eu tento colocar um versículo por dia no Stories. Não para que aquilo resolva o problema de alguém, porque não é isso que eu tô tentando fazer. Mas é para lembrar a pessoa de que, olha, primeiro, leia o que tá aqui, talvez seja um versículo que é para você. E segundo, não esquece que você tem que ler a Bíblia, tá? Não esquece que você tá passando aqui o feed, que você tá passando os stories, mas que você tem que parar e ler a Bíblia. E é uma coisa que é muito básica, é muito simples, mas as pessoas elas não conseguem levar isso em consideração. E eu tô falando isso e falo assim, Sueli, mas você mesmo tá dizendo que isso é óbvio. É, e por ser óbvio, precisa ser dito, porque as pessoas elas esquecem do óbvio. Às vezes você olha e fala assim, ok, você sabe que você precisa melhorar. Eu assim, sei, então por que você não melhora? Não sei, fica um negócio meio tipo, vai saber. Então, o primeiro de tudo sempre é o conteúdo que você consome. Outro exemplo que é para fixar bem na cabeça de vocês e para vocês entenderem por que isso é tão importante. Vamos lá. Vocês já ouviram a frase, eu tenho certeza, inclusive eu já tinha preparado o roteiro desse vídeo antes, com antecedência, e hoje mesmo, antes de gravar, eu vi um Reels. Eu não vou lembrar o nome do menino agora, cara. Mas ele é muito bom também, eu posso deixar o perfil depois. Provavelmente vou compartilhar isso no Insta, então por favor me sigam no Insta. Mas ele estava falando sobre nós sermos a média das 5 pessoas com quem a gente convive. E, gente, isso é completamente real. Porque você vai precisar, e essa explicação que ele deu foi muito genial, eu não vou conseguir reproduzir aqui, mas eu vou mandar
o Reels dele no Insta, depois que esse vídeo sair. E ele tava falando que você precisa, pra interagir com aquelas pessoas e tal, você vai acabar aprendendo o que eles sabem, as manias deles. Se eles falam muito de coisas de academia, você vai aprender sobre as coisas de academia, por estar envolvida com essas 5 pessoas. Se elas leem muitos livros e elas começam a conversar sobre aqueles livros, você começa a aprender sobre aqueles livros com aquelas pessoas. Agora, se você está no meio de pessoas que não conseguem falar de absolutamente nada que seja produtivo, de nada que agregue valor, você também vai ir pelo mesmo caminho. Mas, ok, isso acontece muito fora do digital, mas isso acontece muito hoje também, dentro do digital, dentro do Instagram, dentro do Netflix. Por que eu digo isso? A moto passando. Por que eu digo isso? Porque você está convivendo diariamente com muitas pessoas no digital. Muitas pessoas falando muitas coisas. E aí eu acho engraçado quando acontece alguma coisa, acontece uma traição, aí tem uma fofoca, e aí todo mundo se surpreende e fala, nossa, mas eu não esperava isso daquela pessoa e tal, não sei o quê. Fala, gente, você sabe 1% da vida daquela pessoa. Você sabe 1% do que aquela pessoa posta em algum momento da vida dela no Instagram. Você não conhece a pessoa de verdade. Você sabe mais ou menos o que tá ali. Você não sabe se aquela pessoa tá realmente sendo transparente. E a gente torce para que esteja sendo transparente, mas não é sempre que isso acontece. Então, existe essa necessidade de você primeiro saber sobre o que aquela pessoa fala, tentar ver se realmente ela é transparente e principalmente qual é o tipo de conteúdo que ela tá apresentando para você. Aquilo tá te agregando mesmo? Ou você só tá ali consumindo porque é divertido, porque é engraçado, porque tá te entretendo? Ah, é um problema você ter entretenimento? Não, não é um problema você ter entretenimento. Mas quanto tempo do seu dia você está se entretendo ao invés de estar aprendendo alguma coisa? E outra coisa, esse entretenimento, ele te suga e te deixa pior do que você estava quando começou a assistir? Ou ele ainda tem uma coisinha ou outra ali que, ok, não aprendi nada, mas também não fiquei mais burro. Eu vou ter que ser sincera, porque senão vocês não vão ficar chocados e não vão entender. Mas existe essa necessidade, existe esse problema. O que você tem consumido? E não só isso, eu vou abordar isso em um outro vídeo, porque sim, mas tem a questão também do quanto você tem sido diversificado, né? O quanto de conteúdo você tem consumido. Por exemplo, tentar deixar mais claro. Ah, eu só vejo conteúdo de educação financeira. Eu não vejo mais nada. Ok, você só vê conteúdo de educação financeira. Mas e a sua educação emocional? Porque você sabe tudo de financeiro, mas se a sua educação emocional não estiver boa, o dia que o seu emocional não estiver bom, você vai descontar tudo no financeiro. Vai descontar tudo no seu cartão de crédito. E aí você já não... Aquilo que você aprendeu já vai te deixar meio, putz, desmotivou, porque eu gastei tudo que eu tinha e aí a minha educação financeira foi pro ralo esse mês. E aí no próximo mês provavelmente você não vai querer continuar. Também tem essa questão de você diversificar o conteúdo que você está aprendendo. Mas isso é assunto para outro vídeo. Assim como tem outras coisas que vai ser assunto para outro vídeo. Outra coisa, segunda coisa. Para você melhorar as suas perspectivas, ou seja, a sua linha de horizonte ser maior, além de você ter que mudar o seu conteúdo, o conteúdo que você absorve, você também tem que enxergar quais experiências você tem tido. Ah, eu só tenho experiência de entrar em uma roda de amigos e fazer fofoca sobre todo mundo. Ou então, eu só tenho experiência de ir pra faculdade, pra casa e mais nada. E aí eu assisto filme, série, geralmente uma coisa meio pornográfica e só. Eu já vi, só por essa descrição, provavelmente você já entendeu que isso não é muito positivo, né? Ah, Suelen, mas eu preciso ter muito dinheiro para eu ter uma experiência diferente. Eu preciso ter muito dinheiro para viajar para fora, por exemplo. Eu preciso ter muito dinheiro para comer em um restaurante caro, para eu ter uma experiência gastronômica diferente. Tudo bem, mas eu nunca disse que você precisava de dinheiro para você ter esse tipo de experiência.
E é óbvio que essas experiências de você ir para um restaurante caro, de você ir para um outro país, são muito legais. Mas elas também têm que ter um objetivo maior do que você só ir lá e ver que é bonitinho e voltar. Porque lugar bonito tem um monte aqui no Brasil. Tem vários lugares que você pode ir dentro do Brasil e ter uma experiência incrível. Eu nunca fui pra fora e é óbvio que eu quero ir. Não vou falar, quem já foi... Não, eu quero muito ir. Mas eu tive experiências incríveis aqui dentro. E conhecer a história do nosso país e visitando os lugares é uma experiência incrível. É algo que te agrega muito valor. E que também te deixa muito mais com aquele gostinho de tipo, putz, eu moro em um país muito bonito, muito diverso e que tem muito para oferecer. E às vezes a gente esquece disso, sabe? Então, ter muito dinheiro não vai fazer com que você tenha grandes experiências. Ajuda, é óbvio. Mas não é o mais necessário. Então, vamos lá. Por exemplo, Suelen, então, ok, eu entendi que para minhas perspectivas aumentarem, para minha linha do horizonte ser maior, eu preciso começar a aprender coisas diferentes. Eu preciso me dar essas oportunidades. Se elas não surgiram, então eu vou fazer com que elas aconteçam. Mas como que eu faço isso para eu melhorar ainda mais e ter experiências diferentes? Vamos lá. Vai em museus. Vai assistir documentários. Não é caro. Tem museu que você consegue, que a entrada é franca. Tem lugares que você consegue e que é bem mais em conta do que você viajar para fora. Você tem muitos documentários na Netflix, documentários no Disney Plus, enfim, vários streamings, também tem no YouTube. Então, não é uma desculpa para você não ter experiências diversas ou experiências diferentes. Que outro tipo de coisa que eu posso fazer? Por exemplo, assistir filmes. Assistir filmes de época, assistir filmes clássicos, ler livros clássicos. Primeiro de tudo, gente, leia livros. Quer ter uma experiência diversa, uma experiência diferente? Quer criar novas oportunidades, um horizonte diferente? Leia um livro. Se você lê um livro, você consegue viajar o mundo inteiro sem você ter saído de casa. Então, essa é uma baita experiência. E ninguém fala isso. Eu fico olhando assim, cara, por que ninguém lê? É tão bom ler, é tão incrível você ter a sua mente aberta, sabe? Então, vamos analisar. Eu vou dar duas opções para vocês. Vou até ler aqui, gente. Eu tô com o notebook aqui. Que é... Opa! Vou dar duas opções para vocês, hein? Opção A. Para vocês verem qual dessas duas pessoas tem maiores perspectivas. A. Uma pessoa que viaja muito, conhece a história e a gastronomia desses lugares, assiste a muitos filmes diferentes, a dicção foi embora. Assiste a muitos filmes diferentes e lê muitos livros. Opção B. Uma pessoa que vive no Instagram assistindo a vida dos outros, lê pouco e às vezes nem lê. Ouve as famosas músicas do TikTok, cada semana é uma diferente e a maioria sem letra e sem conteúdo. Eu acho que não fica muito difícil de você saber qual das duas pessoas tem uma perspectiva maior, qual dessas duas pessoas consegue criar mais oportunidades para si e qual dessas duas pessoas consegue fazer com que surjam novas possibilidades para elas. Porque a partir do momento que você entende que o seu caminho ele pode ser maior, melhor e mais diverso, você consegue chegar em lugares onde a maioria das pessoas não chega. Ah, mas o lugar que eu moro, a família que eu tenho... Gente, isso é desculpa. Isso é desculpa. Para de dar desculpa, para de ficar se sabotando e vai fazer alguma coisa. Porque a partir do momento que você começa a criar essas oportunidades, essas possibilidades, o mundo vai se abrindo. É como se... eu abri uma porta aqui quando... Isso é uma coisa muito séria. Eu vou falar isso porque isso aconteceu comigo. A primeira vez que eu olhei e falei assim, cara, existe um mundo completamente diferente lá fora do que eu tenho visto até agora, foi quando eu comecei a seguir a Brasil Paralelo. Isso era merchan e tal. Gente, eles nem sabem que eu existo. Ou talvez saibam, porque eu era assinante. Mas a minha vida, a minha mente mudou muito desde que eu conheci eles.
porque fizeram lavagem cerebral e tal, eu sei que é isso. Não. É porque eles têm muito conteúdo mesmo. E conteúdo que busca a verdade. E não conteúdo que tem aquele viés ideológico ali, que é só pra fazer sua cabeça. Então, às vezes, o conteúdo deles confronta mesmo. Então, às vezes, eu tava assistindo e eu falava, cara, isso é uma coisa que eu não sabia. Essa é uma realidade que eu tô inserida, mas que eu não sabia que tava ali. Então, a sua mente começa a abrir portas e você começa a entender a realidade que você tá, a realidade que cerca a sua volta. A questão que eu coloquei aqui das músicas do TikTok é muito real também, porque a música, as frequências sonoras de cada música, elas também trabalham muito no seu subconsciente. Elas também mexem muito com o seu emocional, enfim, com várias áreas ali. Eu não vou me aprofundar nisso e explicar pra vocês uma coisa que eu não entendo muito, mas que eu sei que, por exemplo, ouvir música clássica melhorou muito a minha disciplina, melhorou muito na hora que eu vou estudar, porque ouvir música clássica enquanto eu estudo parece que vai abrindo a minha mente, assim, e o conteúdo eu consigo absorver. Eu consigo ter uma experiência completamente diferente, porque não é uma música que é só aquela batida, tuts, 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 e que tem um monte de coisa nada a ver na letra, que nem dá pra chamar de letra, que fica só desmoralizando as mulheres, desmoralizando o relacionamento, e é gado pra todo lado. Não, é uma música que te eleva, que te faz se sentir bem, que muda a sua percepção das coisas. Então, existe esse mundo lá fora que tá te esperando, que você precisa ir lá e abrir a porta. Então, essa perspectiva, essa noção de perspectiva que você precisa ter, ela é real. Você precisa que a sua linha do horizonte ela seja maior se você quer chegar mais longe. Chegar ali na esquina, todo mundo chega. Eu quero chegar num outro bairro, quero chegar em outro país. Então... Bom, pessoal, muito obrigada a todos que chegaram até aqui. Infelizmente, nós tivemos um pequeno problema no final do vídeo. Ainda bem que não tinha perdido nada do conteúdo em si. Mas eu espero que esse conteúdo tenha sido proveitoso, que ele tenha agregado algum valor a você, que você consiga aplicar aquilo que você aprendeu aqui. E é isso. Até o próximo vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar, comenta, marca os seus amigos, compartilha nos grupos de WhatsApp. E é isso. Até uma próxima. Beijo no coração de vocês.